Boa noite. Quem está feliz aí? A Siri aqui está feliz, ela respondeu aqui. Gente, como é bom a gente estar junto, reunido, mais uma vez. Eu não sei você, mas sempre que a gente está reunido eu fico muito feliz. Especialmente depois que a gente teve o tempo de pandemia que não pôde nenhum olhar para a cara do outro direito. Você não fica feliz por isso? Lá onde os meus pais moram, esse foi o primeiro domingo, desde quando do início da pandemia, esse foi o primeiro domingo que eles se reuniram. Você consegue imaginar isso? E Deus tem nos abençoado tanto, Deus tem nos abençoado e a gente está aqui junto, nós podemos nos reunir, mesmo com restrições, mas pelo menos você pode olhar um para o outro, nós podemos cantar juntos, nós podemos ouvir a palavra juntos, nós podemos ser encorajados juntos. Então tem sido bênção. Se você lembrar de orar, ore por eles, eles estão tendo grandes desafios, então que você pode ser um instrumento de Deus para estar orando por eles, pela Lighthouse Church, lá na Irlanda. Que bom, gente, que bom. Você que está nos visitando, como já foi dito, mas eu quero dizer isso com as minhas próprias palavras, você é muito bem-vindo, você é especial, nós já oramos por você hoje, e nós continuamente oramos por você. Nós cremos que Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida, na sua história. Nós cremos que Deus ele quer transformar a sua história. Ele quer fazer com que você viva coisas maiores do que você já tem vivido até hoje. Então, nosso desejo é que você se conecte com Ele. E eu quero ouvir aquele grito da família IBAN. Cadê a família IBAN aí? É isso aí, para todo mundo que está lá em casa, está ouvindo vocês também. Família IBAN, é sempre um prazer estar junto. É ou não é? Você já cumprimentou alguém de longe aí? Dá uma olhada para os lados, cumprimenta alguém de longe aí. Cumprimenta o seu marido que está do seu lado, a sua esposa que está do seu lado. Eu creio que Deus tem grandes coisas para falar com a gente hoje. Olha só, você que está nos visitando, a gente está numa série, é uma série de provérbios, como você pode ver aqui atrás. E Provérbios ele nos faz pensar, ele nos faz meditar a respeito da nossa vida, a respeito de coisas da nossa vida, a respeito de detalhes que muitas vezes não pensamos, não paramos para meditar. E a gente tem sido grandemente encorajado, tocado, eu tenho sido, ao preparar as mensagens, grandemente, profundamente tocado pelo Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem falado também na sua vida aí, algumas coisas. E hoje eu quero continuar isso. Lá em Provérbios 23, e nós vamos chegar, Provérbios 4, 23. Salomão ele disse o seguinte, ele fala sobre tudo. O que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. É interessante, porque hoje nós vamos falar um pouco de coração. Provérbios fala muito a respeito de coração. E coração aqui vai muito além dos nossos sentimentos, contudo, ele também é visto como o centro dos nossos sentimentos, mas ele é visto como muito mais coisa. Ele é visto como o centro do nosso ser, do que nós cremos, dos nossos valores, conceitos, de como a gente reage à vida e aquilo que rege a nossa vida, é visto o coração. Então, hoje eu quero falar um pouco, eu quero que a gente compreenda um pouco o que é o nosso coração. Afinal, nesse provérbio que eu acabei de ler, nós vamos chegar nele, esse vai ser o nosso último versículo daqui da noite. Mas antes de Salomão falar a respeito do nosso coração que nós devemos guardar, porque dele procede a fonte da nossa vida. Em outras palavras, a gente consegue viver uma vida plena quando a gente guarda o nosso coração. Então é importante nós conhecermos o nosso coração. É ou não é? É importante nós conhecermos. Se nós queremos viver uma vida plena, se você quer viver, deseja viver tudo o que você foi feito para viver, você precisa então estar atento e entender mais ou menos a respeito do seu coração. A Bíblia ela vem falar muitas coisas a respeito do coração, além de Provérbios.
Tanto Jesus como Jeremias disse o seguinte, que o nosso coração ele é enganoso e desesperadamente corrupto, Jeremias disse. Então nós precisamos entender que as coisas que acontecem na nossa vida, elas fluem de dentro de nós. E lembrando, eu não estou falando aqui do órgão coração, eu não estou falando aqui de sentimentos apenas, eu estou falando de tudo que nos faz ser o que nós somos. Vai aí uma pergunta para você. O que é que tem moldado a sua vida? O que é que na sua vida fez você ser o que você é hoje? Quais foram as circunstâncias, quais foram os ensinamentos, quais foram as coisas que fizeram você ser quem você é hoje aqui? Isso é muito importante para nós, porque você é moldado através de muitas coisas na sua vida. Você passa a crer no que você crê através de muitas coisas. Talvez tenha alguém que fale bem, tem alguém que você acompanha numa rede social, talvez você não conheça nem muito a respeito dessa pessoa, talvez você conhece bastante a respeito dessa pessoa, e você é moldado, às vezes, pelas coisas que essa pessoa fala. Veja só, você está aqui na minha frente, você está ouvindo o que eu estou falando, e de alguma forma isso que eu estou falando para você vai te influenciar e vai moldar alguma coisa na sua vida, porque talvez durante toda essa mensagem você vai olhar para algumas dessas palavras e vai falar assim: rapaz, isso daí é bom, mas na verdade eu não quero que você olhe para o que eu estou falando, porque nós como igreja, nós entendemos que não é a palavra do pastor, que não é a palavra de quem está aqui, ou de qualquer pessoa, qualquer líder, qualquer membro da igreja, que realmente nós devemos seguir. Mas nós entendemos que existe uma palavra que deve moldar a nossa vida, que é a palavra de Deus. Então, o que nós queremos, o que eu quero, o que eu desejo para você, é que você ouça a palavra de Deus, e deixe ela moldar o seu coração, a sua vida. E talvez na sua vida, como na minha, muitas coisas influenciam você a ser quem você é. E nós vamos ver um pouco dessas coisas, nós vamos ver aqui algumas dessas coisas. Mas é interessante, antes da gente entrar nisso, deixa eu voltar aqui para trás um pouquinho. Foi falado a respeito do lar cristão aqui, nos avisos. A Josi falou a respeito disso. Eu quero só reforçar isso, tá, gente? Se você é um membro da igreja, presta atenção, a gente está colocando aí um obstáculo para você que não é membro da igreja. Esse obstáculo não é ruim para você, tá bom? Se você ainda não é membro da igreja, a razão de você não poder participar é porque nós não queremos sobrecarregar a sua vida de coisas. Nós entendemos que a igreja ela não vive de eventos. Nós entendemos que ela é muito mais profunda do que isso. Então nós não queremos tirar todo o tempo que você tem com a sua família, nós não queremos tirar os seus deveres e responsabilidades que você tem que cumprir, mas nós queremos que você passe por etapas na sua vida, por processos do Senhor. Então, não entenda a gente mal, mas a gente quer que você viva todos os processos que Deus tem, para que você consiga realmente usufruir de todos esses processos. E nossa vida não muda do dia para a noite, ela muda através de anos de caminhada. Então, não queira viver tudo o que você tem para viver na igreja em um mês. Existe um processo, e por isso que eu sei que alguns são tentados a querer participar de tudo. Por isso nós colocamos alguns obstáculos. Por quê? Para você primeiro passar pelos próximos passos, para você primeiro ser conhecido na igreja e conhecer melhor a igreja, para você aproveitar e deixar Deus moldar a sua vida. E você que é da família IBAN, o lar cristão, eu e a Mariana, nós fizemos o lar cristão, nós participamos, e lar cristão é uma bênção para o nosso lar. O nosso desejo é fazer 3 módulos. O nosso desejo é que num futuro a gente faça isso todo ano. Todo ano a gente tem o lar cristão funcionando redondinho, esses módulos. São 3 módulos, nós vamos começar com o primeiro. E esse primeiro módulo, ele traz um alicerce para o seu lar. Chama lar cristão. Por quê? Porque o nosso desejo é que você que é cristão, entenda o que é uma família, entenda o que é ser pai, o que é ser mãe, entenda o que é o casamento, para que Deus fez o casamento, para que você consiga usufruir tudo que Deus tem para o teu casamento, amém? Eu sei que são desafios,
E eu sei que se você abrir o seu coração para isso, Deus ele vai tratar muita coisa no seu casamento. Deus ele vai falar muita coisa para você. As mudanças ocorrem, primeiro, conhecendo a palavra. O que nós queremos dar para vocês nesses encontros? Conhecimento da palavra a respeito do seu casamento. Tá bom? Então, participe, fale na secretaria. Tá, mas voltando aqui no nosso assunto de hoje. Se você quiser, você pode acessar sua Bíblia aí, Provérbios 4, 17. Deixa eu só conferir aqui se é isso mesmo. Você vai abrir em Provérbios 4, 18. Mas antes de abrir no 18, você vai para o 14. Então, Provérbios 4, 14. Pode me acompanhar aí nessa leitura. Preste atenção no que é dito aqui. Diz o seguinte: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Evite-o, não passe por ele, afaste e não se detenha. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Preste atenção nisso daqui, que a gente está falando de coisas do coração agora, e algo interessante que nós vamos ver aqui nesse texto, é que as nossas ações, elas moldam a nossa vida. Agora preste atenção, nossas ações moldam a nossa vida, mas nós sabemos que as nossas ações são resultados daquilo que está dentro de nós, não é? Daquilo que nós cremos, dos nossos valores. Então, por exemplo, se eu acredito que mentir é errado, ou melhor, se eu acredito que usar um tênis rosa está errado, então o que eu vou fazer? Como resultado dessa crença, eu vou usar um tênis rosa? Eu vou usar um tênis rosa? Você está comigo? Alô? Som? Tem alguém acordado aí? Eu não vou usar. Por quê? Porque faz parte da minha crença. Faz parte daquilo que eu acredito. De um valor que eu tenho. Então eu não uso. Mesma coisa, se eu acredito que mentir é errado. Tá bom? Se eu acredito que mentir é errado. Eu vou mentir? Eu vou buscar não mentir. E se eu mentir, o que vai acontecer? A minha consciência vai apitar. A consciência apita de acordo com os nossos valores. Tá bom? Eu estou falando de consciência, não de Espírito Santo. Estou falando de consciência. Ela vai apitar e falar assim: você fez algo que você acredita ser diferente. Você acredita que mentir é errado e você mentiu. Então, gente, as nossas ações são resultados daquilo que nós cremos, dos nossos valores. Mas Provérbios aqui está nos mostrando algo ainda mais profundo. Provérbios está mostrando aqui, lembrando que quando eu estou falando de valores e crença, eu estou falando a respeito do nosso coração. Eu estou falando daquilo que está no mais profundo do nosso ser, aquilo que rege as nossas vidas, não só na parte de sentimento, mas também de razão. Assim como o Provérbios vê. E aqui nós estamos falando disso, de um coração. Mas o que Provérbios ele está nos mostrando aqui, é que não apenas nossas ações são resultados do que nós cremos, como também as nossas ações exteriores,
elas podem moldar a longo prazo os nossos valores interiores. Pode haver uma inversão, e aí nós vamos entender melhor o que é isso aqui. Vamos ver o primeiro versículo que nós lemos aqui. Então nós temos aqui Salomão falando o seguinte: não siga pela vereda dos ímpios, nem ande no caminho dos maus. Tá? Aqui em Provérbios a gente vê muito esse termo vereda, caminho. Mesma coisa aqui, vereda e caminho. E ele está dizendo o seguinte, olha, ele está dando um alerta aqui para o seu filho. Ele está dizendo, olha, não ande, não siga, não faça isso. É um alerta, é um não na cara do filho. Lembrando, Provérbios é como um pai, Salomão, escrevendo para o seu filho, para ele buscar a sabedoria na vida, para ele abraçar a sabedoria, para ele viver isso na vida dele. Então presta atenção, Salomão está aqui dizendo, não. Enquanto ele vai dizendo, olha filho, siga as minhas palavras, olha filho, ouça as minhas palavras, guarde no coração, olha filho, por favor, busque a sabedoria com toda a sua força. Ele vem e fala assim, não siga pela vereda dos ímpios, não ande no caminho dos maus. Agora que é interessante, porque a vereda, essa vereda, esse caminho, são as nossas ações. Lembrando que um caminho sempre leva para onde? Para algum lugar. É ou não é? Um caminho leva para algum lugar. Se você está andando um caminho, você vai chegar em algum lugar para esse caminho. Isso tem muito a ver com as nossas ações. Quando Provérbios ele fala de vereda, quando ele fala de caminho, ele está falando das nossas ações. Ele está falando da maneira que nós tomamos decisões e que nós agimos na nossa vida e que nos leva a algum lugar. Então preste atenção, existem pessoas que as suas ações levam para caminhos maus. E ele está dizendo, essas pessoas são os ímpios. Então não ande no caminho deles. Em outras palavras, não faça aquilo que eles fazem. É isso que ele está dizendo. Não ande no caminho dessas pessoas más. Ele está alertando o seu filho. Ele ama seu filho, não é? Quem não ama seu filho aqui? Todo mundo que tem filho aqui ama, e eu tenho certeza que entregaria a vida pelo seu filho. Nós queremos o melhor. O pai, ele não consegue dormir direito sabendo que o seu filho às vezes está doente. Você consegue dormir em paz sabendo que seu filho está doente? Você acorda à noite, você fica acordado, talvez você nem consiga dormir direito. Você vai lá igual eu e fica medindo para ver se está com febre ainda. E olha que eu tenho sono pesado. Vou contar um negócio para vocês. Acho que foi com a Alice ou foi com a Laura. A Laurinha, depois quando completou um mês de vida, nós colocamos ela no berço, no quarto dela. As três nós fizemos isso, graças a Deus. E colocamos no bercinho dela. E daí com aquele coração apertado, né? Um mês de vida. E daí eu falei assim, pode ficar tranquilo, meu amor. Falei para minha esposa, fique tranquilo, que eu vou dormir nesse chão gelado, frio. Não vou colocar um cobertor, não vou colocar nada. Por quê? Para eu dormir mal. Porque daí eu dormindo nesse chão, que qualquer respiro diferente que ela der, eu acordo. Olha que pai, hein? O que aconteceu? A criança chorou, minha esposa passou por cima de mim à noite, cuidou dela e eu nem vi o que aconteceu. Mas voltando aqui, nós queremos cuidar dos nossos filhos, nós amamos nossos filhos, eu durmo pesado, mas quando minhas filhas, estão doentes, dói meu coração. Quando eu vejo as minhas filhas amoadinha, sabe, molinha, tudo alegre, energético, de repente tudo quietinha, nossa, aquilo dói meu coração. Todo pai é assim. Salomão, como um pai, ele está dizendo, filho, você não pode. Não siga esse caminho. Não faça isso daqui. Então, a primeira coisa que nós vemos é que as nossas ações, elas levam a gente para um lugar. Mas aqui nós vemos um grande princípio. Porque o que Salomão ele continua falando,
Presta atenção, depois ele vai falar, olha os termos que ele usa. Ele usa um monte de termo aqui para falar para a gente se afastar dessas pessoas. Então ele começa falando, não siga, não ande. Depois ele vai no próximo versículo, ele fala assim, evite-o, não passe por ele, afaste e não se detenha. Olha quantos nãos. Olha, você tem que evitar esse tipo de pessoa, você não passe por essa pessoa, você se afaste dessa pessoa, você não se detenha por essas pessoas. Esse é o argumento, isso daqui é o peso que ele está colocando. Ele não simplesmente fala não, ele fala não ande 2 vezes de forma diferente. Não ande e não siga. Depois ele começa a falar, isso daqui não é suficiente. Não é suficiente a gente não andar e não seguir. Você precisa fazer algo ainda mais. Você precisa se afastar. Você precisa andar longe. Você precisa evitar esse tipo de pessoas. Agora preste atenção no porquê. Porque eles não conseguem dormir enquanto não fazem o mal. Perdem o sono se não causarem a ruína de alguém. Preste atenção. Porque o que Salomão está ensinando aqui é que esses hábitos, essas ações dessas pessoas, dos ímpios, esse caminho pelo qual as pessoas más andam, os ímpios andam, ele está dizendo o seguinte, a maneira pela qual elas andam, levam elas a caminhos maus, a caminhos perversos, mas não só isso, essas ações se tornam habituais na vida dessa pessoa, a tal ponto, que elas não conseguem nem dormir e ficar em paz, se elas não fizerem essas coisas, se elas não praticarem a maldade. Aí a gente entra em valores, aí a gente entra em crenças, a gente entra aí nos hábitos nossos. Porque o que ele está ensinando aqui, é que a razão das nossas ações moldarem as nossas vidas, das nossas ações que a gente vai praticando na nossa vida, que elas têm uma influência reversa e podem mudar valores no nosso coração, é a seguinte. Porque, por exemplo, eu digo que eu não acredito em mentira, mas no meu dia a dia acontece uma situação e eu sinto que eu preciso mentir. Por quê? Se eu mentir, eu vou me livrar disso. Então, eu minto pela primeira vez, me sinto mal. E daí, mas nada acontece comigo. Pelo contrário, em vez de eu ser envergonhado, em vez da minha esposa ficar sabendo, em vez de um patrão ficar sabendo, eu passo reto naquilo. Ninguém soube de nada. Então eu passo aquele sentimento mal dentro do meu coração, ao mesmo tempo, existe um resultado que eu gostei. Eu gostei por quê? Porque eu não fui punido. Ninguém ficou sabendo. Mas estou me sentindo mal. Então, essa foi uma ação. Numa próxima semana, acontece a mesma coisa. E eu tenho que decidir se eu minto ou não. E daí eu lembro que na outra semana eu menti. E o que aconteceu quando eu menti? Me dei bem. Evitei um monte de problema. Então eu pego, minto de novo. Me sinto incomodado? Me sinto incomodado. Mas já é mais leve esse incômodo. E os resultados são bons. Eu falo, cara, legal. E daí o que vai acontecendo, o que Salomão está dizendo é o seguinte: conforme vai passando o tempo, e eu vou agindo, vou caminhando nesse mesmo caminho das pessoas perversas, o que acontece é que aquela ação, que talvez foi 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, ela começa a se tornar um hábito na minha vida. E aquele valor que eu tinha de que mentira é pecado, mentira é errado, de repente, a longo prazo, eu começo a mudar isso no meu coração. Veja bem, eu começo a pensar, uma mentirinha branca não faz mal para ninguém. E daí a gente vê uns crentes falando coisa assim. Porque afinal a mentirinha branca não é bem uma mentira. Mentir mesmo é se eu estiver roubando alguém. Mentir mesmo é se eu estiver adulterando. Mas isso daqui é só uma mentirinha. Eu não estou em casa, mas eu estou.
Estou com meus amigos, mas não estou. Não tenho dinheiro, mas eu tenho. Mentirinha branca. E o que Salomão está dizendo é que assim como esses homens maus não conseguem dormir até que praticam o mal deles, aquilo se torna um hábito na nossa vida, a ponto de que a gente começa a praticar aquilo e viver aquilo. E quando a gente vê, nossos valores dentro do nosso coração foram mudados. É aquilo que a gente vê, é Paulo falando, que as pessoas más, quando a gente segue e anda com pessoas más, elas corrompem bons costumes na nossa vida. E é isso que Salomão está dizendo. Agora, o que nós precisamos entender aqui? Preste atenção no que esse autor desconhecido, ele falou a respeito disso. Ele falou assim, um autor aí qualquer, ele disse: semeie um pensamento, colherá uma ação. Então começa no pensamento, depois vai para a ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino. É exatamente isso que Salomão está dizendo. O que esse provérbio está ensinando a gente é que as nossas ações moldam quem nós somos, porque se transformam em hábitos que, por consequência, mostrarão o nosso verdadeiro caráter e no final nos levará a viver um destino, bom ou mau. O que eu estou querendo dizer para você é que existem coisas na sua vida, e existem coisas que talvez você faça, ou talvez pessoas que você tem andado, ou ações que você tem cometido durante a sua vida, que ela tem moldado o teu coração. Em vez da palavra moldar o teu coração, você tem sido moldado por circunstâncias, ações, maus hábitos que você tem criado na sua vida. É interessante, eu não sei se você já percebeu isso, mas a pessoa que mente, a longo prazo ela começa a acreditar nas mentiras dela. Você já viu uma pessoa assim? Alguém já viu uma pessoa assim? Levanta sua mão aí. Olha quanta pessoa já viu. Olha aí para o lado, levanta a mão e fica com a mão para cima. Olha quantas pessoas já viram pessoas assim. Eu conheci pessoas que começam a mentir com pequenas mentiras, mas de repente, a longo prazo, ela já está acreditando e vivendo aquilo como se fosse a maior verdade da vida dela. Porque nós começamos a acreditar naquilo que nós falamos. Você sabia disso? Aquilo que você fala a respeito do seu marido, da sua casa, a longo prazo, você começa a acreditar e viver aquilo. Então, de repente, você mulher, fala assim: meu marido não presta, esse cara não presta para nada, e toda vez você joga isso na cara dele: meu marido não presta, porque meu marido não presta, porque meu marido é isso, meu marido é aquilo outro, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo outro, eu não aguento mais, tem que separar, porque tem que separar, e qualquer coisa tem que separar. Ao longo do tempo, você sabe o que acontece? Você começa a acreditar naquilo, porque na hora quando nós estamos nervosos, quando a gente está passando por um momento de ira, por um momento de discórdia dentro da nossa casa, a gente começa a falar coisas muitas vezes que nós não devemos falar. Nós começamos a agir de uma forma que a gente não deve agir, e a gente começa a falar, externalizar essas coisas, que muitas vezes a gente se arrepende depois e sabe que não é uma verdade. Você sabe que o seu marido não é um imprestável, você sabe que a sua esposa não é aquilo que você falou que ela é, mas a gente acaba falando. E conforme o tempo vai passando e nós vamos falando, o que acontece? Nós começamos a acreditar nessas coisas. E de repente seu marido não é imprestável, mas dentro de você acredita que ele é. De repente você olha para sua esposa e fala: cara, essa mulher não faz nada, preguiçosa. E você começa a acreditar nisso. Porque ela não faz o que você quer, mas ela faz outras coisas que são necessárias ser feitas. É um grande problema. É isso que Provérbios está ensinando para a gente. O que nós precisamos entender é o seguinte: é que a maneira com que você então age na sua vida, no seu dia a dia,
aquelas coisas vão influenciar você e vão mudar muitas vezes os seus valores. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Vai lá comigo em Lucas 6,35. Lucas 6,35. Você que está visitando pode ver aqui. Os crentes na casa, abre aí para você não perder o costume de abrir a Bíblia. Diz assim, Jesus falando, tá? Ele fala assim: amem, porém, os seus inimigos, faça-lhes o bem e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta. Olha aqui, porque Jesus, ele tá dizendo para os seus discípulos o seguinte: sabe o que vocês devem fazer com aquelas pessoas que vocês odeiam? Sabe o que você deve fazer com aquelas pessoas que querem o teu mal? Sabe o que você deve fazer com aquelas pessoas que estão às vezes querendo te matar, estão te perseguindo, aquele patrão que te persegue, aquela professora que te persegue na escola, na faculdade, porque você é cristão? Sabe o que você tem que fazer com essas pessoas? Ama. Agora presta atenção, quando Jesus está falando isso, ele está falando assim: olha, discípulos, eu quero que vocês amem seus inimigos. Vamos fazer o seguinte: ao longo do tempo, vocês vão começar a sentir um amor sensacional por eles. Vocês vão começar a sentir um amor que vocês estão dispostos a entregar a vida de vocês por aqueles que estão te matando. Jesus não está falando isso. Jesus não está falando, siga os seus sentimentos. Pelo contrário, Jesus está falando o seguinte: ele está querendo mostrar aquilo que Provérbios está nos ensinando. Comece a amar mesmo que você não tenha esse amor dentro de você. Mesmo que você não sente esse amor dentro de você. Comece a amar aqueles que te odeiam, orar por esses que te odeiam, comece a dar para eles quando eles estão precisando, que as suas ações sejam ações de amor, de ajuda, querendo alcançar essas pessoas. E o que vai acontecer? Ao longo do prazo, os sentimentos vão vir, e você vai criar um valor dentro de você. E você vai perceber que em vez de querer o mal dos seus inimigos, a longo prazo, esse valor que hoje talvez esteja no seu coração, inimigo a gente odeia, amigo a gente ama. Você vai perceber que ao longo do tempo, quando você vai exercendo ações de amor, mesmo que você não acredita nelas hoje, mesmo quando a pessoa não merece, isso daqui é importante para dentro de casa. Tem momentos que a esposa e o marido, você olha para eles e fala assim: não merece o meu amor. Olha o que a minha esposa falou para mim. Olha como o meu marido me tratou. E você olha para aquela pessoa e fala assim: não merece o meu amor. E naquele momento talvez seja seu inimigo. O que Jesus está ensinando é o seguinte: conforme você vai agindo com amor, mesmo quando não merece amor, vai agindo com amor, mesmo que não merece amor, você começa a criar um valor e um hábito na sua vida, de amar, mesmo quando a pessoa não merece ser amada. Você começa a viver como Jesus. Você começa a parecer mais com Ele. E aquilo vai mudando quem você é. É isso. Mas existe um alerta aqui. E o alerta é negativo. Você lembra Faraó? Faraó, quando Moisés chegou para ele e falou: deixa o povo de Deus ir adorar ele lá no monte. E eram milhares de pessoas. O Faraó falou: você está maluco, cara? E daí o que acontece? A gente, se você ler a história, você vai ver que Faraó fala não. Depois Faraó fala não. E Deus vai endurecendo o coração dele. Preste atenção. As atitudes, as ações que Faraó vai tomando, vai levando ele para um caminho. E o caminho, endurecimento do coração. Deus tem uma vontade, ele fala não para a vontade de Deus. Endurecimento do coração. Ele fala não de novo para a vontade de Deus. Endurece mais o coração. Ele fala não para a vontade de Deus. Endurece ainda mais. E você pode perceber que na história, ele vai colhendo as consequências de um coração duro. As ações dele levou ele para trilhar caminhos que no final eram maus. A última praga foi a morte do filho dele
e os primogênitos de todo o Egito. Morte, por causa da ação que ele tomou, que levou a um caminho de maldade. Quais são os caminhos que você tem trilhado com a sua vida? Para onde as suas ações têm te levado? Talvez você esteja aqui hoje e as tuas ações não têm te levado para perto de Deus. Talvez você está aqui hoje, você tem de alguma forma achado que a maneira que você continua vivendo vai te levar para perto de Deus. Talvez você é um cristão que já viveu grandes coisas com Deus, mas hoje você está frio. Talvez hoje você está passando pelo deserto. Talvez hoje você está passando pelo vale da sombra da morte. Mas em algum momento você está querendo fazer morada nesse vale. Em algum momento você parou de olhar para frente e entender que Deus tem coisas para a sua vida. Que existe um relacionamento muito maior, porque você já viveu lá atrás. Existe um Deus todo-poderoso que você já experimentou, conhece, sabe que é verdadeiro, mas aquilo tem se esfriado no teu coração. Por quê? Porque você está no vale da sombra da morte, está olhando para tudo que está morto, e você está achando que você começa a ter que fazer morada ali. E você começa, as suas ações, você começa a agir com as mesmas coisas, querendo ter um resultado diferente na sua vida. Foi mais ou menos o que a gente viu com a pandemia aqui no Brasil, não foi? Pessoas aplicando as mesmas ações, querendo ter resultados diferentes. E a gente sabe que isso não funciona. Se você quer mudança, você precisa fazer coisas diferentes. Se você quer mais intimidade com Deus, você precisa se entregar ainda mais. Se você quer ser um verdadeiro adorador, para de ficar cantando música do mundo, balança de cá, mexe de cá e não sei o que de lá. As suas ações vão te levar para caminhos, para lugares. Você quer prosperar no seu trabalho? Para de ficar sonegando imposto. Para de ficar mentindo. Coloca Deus como centro do teu lugar ali, do seu trabalho, dos seus negócios. Mas pastor, eu não vou ganhar nada. Meu irmão, o seu dever não é ganhar o que você está querendo ganhar. O seu dever é ser fiel ao Senhor. E Deus faz a gente prosperar. E Deus faz. Eu lembro que minha mãe falava um negócio para os crentes que iam lá para a Irlanda trabalhar, querendo ganhar dinheiro e ficar rico. Minha mãe falava o seguinte para eles: olha, se Deus tem nos planos dele para você ser rico, você seria rico aqui ou lá no Brasil. Você não precisa sair do Brasil para ser rico. É ou não é, gente? Meus irmãos, nosso dever não é ser rico. Nosso dever é ser fiel ao Senhor. Nosso dever é viver o que Ele tem para a gente viver. Nosso dever é andar e trilhar nos caminhos que Ele tem para a gente. Onde as suas ações têm te levado? Você quer ser um cara grande guerreiro em oração? Uma grande guerreira de oração? Não pense que você continuar sentado assistindo televisão vai fazer grande coisa para você. Mas se você ficar ajoelhado lá no seu quarto, orando, buscando, até o céu descer, pode ter certeza que vai. Você quer ser um grande pai ou grande mãe? Não adianta você pensar que você continuar ignorando a vida dos seus filhos, vai fazer você um grande pai ou uma grande mãe. Começa a gastar tempo com eles, começa a ensinar a palavra para eles, começa a fazer devocional, começa a ensinar a eles o que realmente importa na vida. Depois você vai ensinando as coisas da vida. Você vai ensinando as matérias de uma escola. Você vai ensinando a passar pela vida, a lidar com emoções, a fazer todas essas coisas. Mas gaste tempo com seu filho, daí você vai chegar nesse lugar. E você vai criar o quê na sua vida? Valores verdadeiros e valores verdadeiros no coração dos seus filhos. Então sim, nossas ações, elas fluem do que nós acreditamos. Mas também, a maneira que nós vivemos, as ações que nós praticamos a longo prazo se tornam hábitos que moldam o nosso caráter. E é isso que o Provérbios está falando. O que tem moldado o teu caráter? Olha aqui. .
Olha aqui no próximo versículo. Os próximos versículos dizem o seguinte: versículo 18, que eu tinha falado no início, diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais, até plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Preste atenção nisso daqui. Aqui Salomão, ele está falando que nossas ações podem nos fazer enxergar melhor. Tá bom? Preste atenção, ele começa dizendo mais uma vez: a vereda, o caminho, as ações de um justo. Em contraste com tudo aquilo que nós vimos, em contraste com a vida do ímpio, que é mau, e que leva para uma vida de trevas, ele está falando, os justos, aqueles que conhecem a Jesus, aqueles que olham para a palavra de Deus e se submetem à palavra de Deus, aqueles que buscam viver e cumprir com ações de acordo com o que a palavra fala, aquele que realmente coloca a palavra como centro da sua vida e fala assim: isso daqui eu vou cumprir. Eu posso errar, eu posso falhar, vai ser difícil, mas eu vou morrer tentando acertar o que a palavra fala. Essas pessoas, esse justo, é como uma luz. E olha a luz que ele fala. É como a luz da alvorada. Você sabe qual que é a luz da alvorada? Não sei se você já viu o pôr do sol no mar. Quem já foi lá, já viu lá em Ilhéus o pôr do sol? Alguém já viu? Hã? Coisa linda, não é? Você vai vendo o sol nascer. Sabe aquela luz? Você chega, está escuro. Tudo escuro. Eu que sou um grande surfista, estou brincando, só não. Ia com o Afonso surfar, saía daqui tudo escuro, e a gente ia chegando e vendo a luz nascer. Essa primeira luz, antes do sol aparecer, é chamada de luz da alvorada. Essa primeira luz, que ela entra em conflito com as trevas, a escuridão. Ela não é uma luz forte, mas é a luz que vai levando a escuridão embora. Essa é a luz da alvorada. Mas olha que interessante, porque ele está dizendo o seguinte: as ações do justo, a maneira pela qual o justo anda e vive, é como uma luz da alvorada que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Em outras palavras, ela vai entrando, as trevas vão se dissipando, ela vai confrontando as trevas, a escuridão. Em contraste, ele fala mais o caminho dos ímpios. É como densa trevas, nem sequer sabem em que tropeçam. Em contraste, ele fala assim: a vida pelo qual os ímpios andam é uma vida de escuridão, e eles vão tropeçando, e eles não sabem nem onde tropeçaram. Eu mudei de casa, já faz alguns meses. E eu lembro que à noite, né, a gente tem que acordar, e o meu trato com a Mariana é que até ela desmamar as meninas, ela levanta à noite, ela faz as coisas, porque ela que tem que dar mamar. Mas daí eu falei para ela: quando você desmamar as meninas, até elas saírem de casa, quem vai acordar à noite sou eu. Então, vira e mexe, eu tenho que acordar para cobrir uma menina lá. Eu amo fazer isso. Eu acordo com uma alegria. Você acorda com alegria? Papai! Daí você acorda naquele susto. Daí você vai lá: o que foi, minha filha? Você pode me cobrir? Você fala: meu amor. Fala: meu amor! Tô brincando. Voltando. Rapaz, quando eu mudei de casa, eu acordava meio atordoado à noite, ia para lá, rapaz, eu ia trombando em tudo que você imaginar. Porque eu não conhecia a casa. Eu ia trombando em balde de roupa, eu ia trombando na parede, era um negócio doido. Trevas faz isso com a gente. Trevas, a gente não consegue enxergar o caminho. Mas existe uma maneira pela qual os justos vivem, que traz clareza para a sua vida.
traz clareza e brilho para a sua vida. O que Salomão está dizendo nesse provérbio é o seguinte, que a maneira que nós vivemos vai fazendo com que a gente se aproxime da luz. E olha o que acontece, o nosso coração não vive na escuridão. Em outras palavras, você está num processo de santificação. E esse processo precisa ocorrer na vida do cristão. A gente primeiro passa pelo processo de justificação, que é o momento da salvação. Cremos no Senhor Jesus, recebemos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas. E daí o que acontece? Você é regenerado, você é feito uma nova criatura, a Bíblia fala. Você é aceito na família de Deus, adotado por Ele na família dEle. Você se torna filho e filha dEle. Quando você se arrepende dos seus pecados e confessa Jesus como o Senhor da sua vida, a Bíblia fala. Mas daí, você foi justificado, isso significa, se tornou justo, a culpa do pecado foi tirada de você. Você não tem mais a culpa do pecado, você consegue se relacionar com Deus. Agora o que acontece? Processo de santificação na vida do crente. E depois a glorificação. O processo de santificação é nós nos tornando cada vez mais santos. Nós fomos santificados lá, não temos mais a culpa do pecado. Deus olha para nós, estamos limpos. Mas existem maus hábitos na nossa vida, existem coisas na nossa vida que quando nós vivíamos na escuridão, nós praticávamos. Existe talvez mentira na sua vida, porque quando eu estava fazendo essa mensagem, não parava de vir mentira na minha cabeça. E talvez isso daqui é para alguém aqui. Talvez tenha alguém aqui que vive uma vida de mentira, vive uma vida nas trevas. Talvez você já veio para a luz de Cristo Jesus, mas Deus, você não está deixando Deus brilhar a luz dele. Você não está andando e trocando aqueles valores que precisam ser trocados na sua vida. A maneira errada que você vivia precisa ser mudada, precisa brilhar a luz. O cristão brilha a luz. Olha só o que a palavra de Deus fala. Filipenses 2,15 fala, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravável, presta atenção, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Deus, Ele quer que você se torne puro, que você se torne cada vez mais santo, que você se livre dos pecados que você talvez tenha carregado na sua vida, para que você brilhe no meio de um mundo. E a luz que Deus quer brilhar na sua vida é uma luz que talvez começa fraquinha, mas ao longo do tempo ela vai se tornando cada vez mais forte. Presta atenção, é uma luz que na sua vida ela vai dissipando as trevas, e na vida daqueles que estão ao redor vai dissipando também, porque ela vai ficando cada vez mais brilhante. Você quer impactar Itabuna? Você quer impactar a sua família? Você precisa passar por esse processo. Você precisa viver uma vida de santificação. Você precisa olhar para o teu caráter e falar assim, por que eu estou lutando com isso 10 anos da minha vida? Você está achando que não, mas isso daqui eu só vou vencer quando chegar no céu. Meu irmão, não acredita nessas mentiras. Não acredite nessas mentiras. Seja vícios, seja mentiras, seja o que for, adultério, seja pecados sexuais, seja lá o que está na tua vida. Deus quer te libertar aqui e agora. Você vai ter lutas, vai ser difícil, vai ser um processo, vai ser. Mas Ele quer começar o processo de libertação aqui e agora, não é só lá na glória. Ele quer fazer você uma esposa melhor, uma mulher que sabe controlar a língua e não sai falando coisa que não deve. Ele quer fazer de você, marido, um cara que consegue controlar a ira dentro do seu coração, porque o fruto do Espírito Santo é o domínio próprio, é a mansidão. O que é mansidão? Mansidão era o termo usado para um cavalo selvagem, que ele era domado. Ele quer fazer com que essa ira que está em você, que não produz a glória de Deus, seja domada pela palavra do Senhor, pela autoridade do Espírito Santo na tua vida. Ele não quer que você continue sendo a mesma pessoa. Porque se você continua sendo a mesma pessoa, você vai continuar vivendo a mesma vida,
na escuridão. Mas aqueles que vão sendo transformados pela luz de Deus começam a brilhar mais forte, como uma luz da alvorada. Vai confrontando as trevas, e elas vão indo embora, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, até que chega um ponto, igual quando você está olhando para o sol, olhando para o nascer do sol, chega uma hora que você não consegue olhar mais, porque dói. Deus quer fazer isso com a sua vida. Deus quer fazer isso com a sua vida. Por isso que ele falou: vocês são a luz do mundo, assim brilhem a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Por isso, Efésios 5 vai dizer: porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Viver na escuridão é viver no auto-engano, muitas vezes. É quando a gente tem aquela coisa assim: eu não sou orgulhoso. Alguém fala para você: você é orgulhoso. Daí você fala assim: não, eu não sou orgulhoso, eu sou apenas confiante. Ou alguém vira para você e fala assim: você é rude, cara, você é rude. Você fala assim: não, eu não sou rude, eu não sou grosso, eu sou apenas sincero. Hã? Você já usou isso? Eu não sou ganancioso. Não, apenas sou astuto nos meus negócios. Você sabe o que acontece? Ver na escuridão faz isso com a gente. Faz com que a gente não enxergue quem nós realmente somos. O que Deus quer fazer com a sua vida é que você enxergue quem você realmente é. E o caminho do justo é esse. É um caminho que a gente enxerga quem nós somos. Mas não só isso. É um caminho que, por causa da graça de Deus, a gente consegue admitir quem nós realmente somos. A Bíblia fala: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente. A graça de Deus. O que acontece é que o justo, ele agora não tem mais medo de confessar quem ele era. Porque ele está tão seguro no amor de Deus, tão confiante na graça de Deus e na obra de Jesus Cristo, que ele é capaz de se humilhar e falar assim: eu sou orgulhoso. Deus, trata esse orgulho na minha vida. Ele é capaz de enxergar e falar: eu sou um adúltero. Deus, trata isso na minha vida. Eu sou um mentiroso. Eu sou um ladrão. Eu sou um orgulhoso. Eu sou uma pessoa rude, grosseira. E acho que as pessoas que são sensíveis demais. Não, eu sou um rude. Deus, trata isso na minha vida, para que as minhas ações brilhem a sua luz nessa terra. A graça de Deus, a confiança em quem nós somos nele, faz com que a gente consiga fazer isso, enxergar quem nós somos verdadeiramente. Provavelmente, o que está mais te segurando de viver o que Deus tem para você viver são esses pecados ocultos por causa da escuridão. Viva na luz. Viva na luz de Deus. Busque por mudança. O que Deus quer fazer com você é que você viva debaixo da luz da palavra dele, que a Bíblia diz que é lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. Que você então viva debaixo dessa luz e seja constantemente mudado por ela, olhando para o mais profundo do seu coração e reconhecendo o que está de errado, se arrependendo e se colocando diante da palavra dele para ser mudado por ela. É isso que Deus quer fazer com você. E daí você vai brilhar a luz de Cristo na sua vida. E por último, eu quero voltar naquele texto que eu comecei, que fala: acima de tudo, guarda o seu coração, pois dele depende toda a sua vida.
Afaste da tua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda e os seus passos serão seguros. O que Salomão está ensinando a gente aqui com esse provérbio? E ele fala assim, acima de tudo que eu falei para você, você precisa guardar seu coração. Você tem guardado seu coração? E ele dá algumas coisas aqui. Ele fala, olha, afaste da sua boca, fique longe dos seus lábios a maldade. Veja bem por onde anda. Ele está mostrando para a gente que as nossas ações influenciam o nosso coração. Então como que a gente guarda o nosso coração? E eu vou finalizar aqui. Nesse momento, eu quero que você preste atenção. Se você tem uma caneta, se você tem o seu celular, você pode anotar. Porque talvez Deus ele vai falar algumas coisas que você precisa mudar na sua vida. E você precisa mexer nessas coisas para guardar o seu coração. Primeira maneira de você guardar o seu coração da ansiedade. Das muitas coisas que acontecem nesse mundo, que deixam a gente ansioso. Que faz com que a gente fraqueje na fé. Primeira coisa, a Bíblia fala que a paz de Deus, ela guarda nossos corações. Ele fala assim, Paulo fala em Filipenses 4, 6 a 7, fala, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Quer guardar seu coração da ansiedade? Das muitas coisas que vão aparecendo, dos muitos boletos que você tem que pagar, das muitas coisas que você tem que resolver, das muitas lutas que você está tendo num casamento, com filhos, com amigos, com família, parentes. É a paz do Senhor que vai guardar seu coração, por meio de se abrir e se derramar diante dele. Segunda maneira que você pode fazer para guardar o seu coração, preste atenção, Provérbios 23, 26 vai dizer o seguinte, meu filho, dê-me o seu coração, mantenha os olhos em meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher pervertida é um poço estreito. O que Provérbios está ensinando aqui é o seguinte, que nós podemos entregar os nossos corações para os nossos prazeres, ou a gente pode entregar o nosso coração para aquele que realmente importa. Entregue o seu coração para a pessoa certa. Não entregue o seu coração para qualquer um. Você quer proteger seu coração? Entrega para a pessoa certa. Saiba com quem você abre o seu coração. Saiba com quem você faz aliança. Com quem você anda. Saiba com quem. Não abra o seu coração, não entregue para qualquer um. Entregue para aqueles que realmente importam. Você que é filho, filha. Você que é pai, aprenda a ganhar o coração dos seus filhos. E filhos, entregue seu coração para os seus pais. Acreditando, não acreditando em toda a sabedoria que eles têm, porque eles são pecadores. Mas acreditando no Deus que te deu, seus pais. Entregue seu coração a eles. Não fica buscando o conselho dos seus amigos, daqueles que não conhecem a Jesus, mas entrega para as pessoas certas. Entrega primeiramente para Deus, deixa Ele cuidar do seu coração. Terceiro, deixe a palavra de Deus moldar o seu coração. Ela precisa ser o seu guia e aquilo que é usado para te dar os limites e padrões de vida que você deve viver. Todos nós precisamos de limites. Todos nós precisamos de um padrão de vida. Você sabe por que é tão importante, foi tão importante Jesus descer na terra? Não foi só para nos salvar, mas Ele foi o padrão. Antes, os discípulos, as pessoas que amavam a Deus, as pessoas que conheciam a Deus, conheciam por meio de uma palavra. Eles não tinham um exemplo concreto de pessoas, de como viver. De repente, quando Deus, Ele manda o Filho dEle, o Deus invisível se encarnou entre nós, Ele está mostrando um padrão. E depois Ele fala assim, eu vou fazer de vocês meus discípulos. Junta um bando de pessoas, começa a ensinar como deve ser vivido. E fala, vocês precisam me imitar.
E daí ele sobe, manda o Espírito Santo para esses permanecerem imitando ele. E daí que eles têm agora no mundo? Pessoas, pequenos cristos, vivendo na terra e mostrando o padrão de vida. Discipulado é isso, gente. Discipulado é porque nós necessitamos ver outras pessoas que estão à frente de nós e aprendemos como que é viver uma vida mais santa. Como que é buscar com mais profundidade o Senhor. Nós não sabemos tudo. Nós precisamos aprender. Isso é discipulado. Você que não faz discipulado, você precisa ser discipulado. Clama ao Senhor por alguém que está na tua frente na caminhada cristã. Não tem a ver com idade, não. Mas tem a ver com alguém que talvez tenha uma maturidade maior que você. Já vi discipulado de idoso com jovem. Não tem nada de errado com isso. Pelo contrário, existe uma humildade daquele Senhor que eu vi, querendo avançar na vida cristã. Deixa a palavra, olha só. Salmo, falando aqui, 115, falando assim: eu te busco de todo o coração, não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Romanos 12, 2 fala o seguinte, olha, primeiro, esse salmo está falando da postura. Eu quero guardar a palavra do Senhor no meu coração, porque eu não quero pecar contra Ele. Existe uma postura que nós temos que ter. Então você precisa de uma postura. Não tem postura com a palavra de Deus? Você precisa. Eu não tenho limites, eu não tenho padrão, eu sigo o que eu gosto da palavra de Deus. Você está errado, você está pecando. Não é o que você gosta. Seguir o que a gente gosta é fácil. É você se submeter completamente ao padrão divino. E clamar pela graça e misericórdia dEle, para Ele te ensinar a viver aquela vida. E depois ele fala o seguinte, lá em Romanos 12, 2, fala assim: não se amoldem aos padrões desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a perfeita e a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Preste atenção, nós podemos ser moldados pelas circunstâncias, pelo que o mundo fala, pelo que o que é pregado dentro da faculdade, o que é pregado nas escolas, o que é pregado na sociedade. Nós podemos ser moldados por essas coisas. Já cansei de falar e vou falar de novo isso daqui. Crente não é de direita e nem de esquerda, nem de centro. Crente é bíblico. Vocês estão entendendo? Crente não levanta bandeira a não ser de Jesus Cristo. Crente não levanta a sua própria bandeira. Se você me mostrar na Bíblia que a gente tem que levantar a bandeira de alguém, você pode vir conversar comigo. Porque a única bandeira que eu vejo um cristão morrendo para levantar é a de Jesus Cristo. Quando alguém fala assim, nega ou morre, ele fala: eu não nego, meu Senhor. Não é, eu não nego tal partido, não. Cristão não é moldado por partido, cristão não é moldado por cultura, cristão não é moldado por nada a não ser a palavra de Deus. E para isso exige uma renovação da nossa mente. Aonde? Na palavra. Só assim você vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Só existe uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Não é a sua, é a dele. Quer guardar teu coração? Renova sua mente na palavra. Olha para a palavra. Seja bíblico, não seja de lá, não seja de cá, não seja eu. Seja Jesus. Seja a Bíblia. Quem seguir melhor a Bíblia, eu sigo. Quem não seguir melhor a Bíblia, eu estou fora. Tenho que votar. Qual é a postura de um crente? Vou seguir tal partido, vou seguir tal... Não, eu vou seguir quem parece mais com a palavra. E não significa porque parece mais com a palavra que eu levanto a bandeira de fulano. Eu levanto a bandeira de Jesus. Você está aqui para fazer o nome de Jesus grande. Você está aqui para fazer o nome de Jesus grande. Todas as vezes que eu subo aqui, eu estou falando para Deus, Deus, que eu diminua, Senhor. Toda vez que alguém me dá um tapa nas costas, fala: pastor, que pregação, eu estou falando para Deus, toda a glória é tua, Senhor.
não é o meu nome, não é o nome de ninguém. Toda vez que alguém fala bem de alguém que trabalhou, de alguém que fez alguma coisa, a glória é sua, Senhor Jesus. Antes da gente começar, o que eu falo aqui nas nossas reuniões de equipe, antes de começar um culto? Eu falo o quê? É sobre Ele. O foco está nele, a bandeira que levantamos é de Jesus. E quando tudo isso passar, Jesus vai permanecer, você não. E a minha oração é que, para o Senhor, é que em meu tempo na terra, e eu espero que essa seja a sua, quando eu sair dessa terra, as pessoas não lembrem o Ariel, mas as pessoas lembrem o Jesus que Ariel pregou. Que isso seja você. Que isso esteja enfincado no teu coração, enraizado em você. Você não é nada sem Jesus. Você não é nada sem Deus. Você não é nada sem aquele que te criou. A pandemia está mostrando isso para todos nós. Que um simples vírus destrói um planeta inteiro. Nós necessitamos dele. Você não consegue respirar se Deus não falar, respire. Você não consegue piscar os seus olhos se Deus não permitir. Talvez você está aqui pela primeira vez. Deus te fez, Deus te criou. E um dia você vai estar diante dele para prestar contas da vida que ele te deu. Não deixe de falar as palavras desse livro. Presta atenção que isso daqui foi uma instrução que Deus deu para Josué. Não deixe de falar das palavras desse livro da lei, de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que está escrito. Daí ele fala, só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer prosperar e ser bem-sucedido? Guardando no teu coração? Você precisa meditar na palavra de Deus. Você precisa falar da palavra de Deus. Ela precisa estar nos seus lábios. Ela precisa estar no teu coração. A boca fala o que está cheio o coração. Fale, enche seu coração com a palavra. Você vai ver que vai fluir das suas palavras, a palavra de Deus. Você vai orar a palavra de Deus. Você vai estar conversando com as pessoas nem vão estar sabendo, mas você vai estar falando da palavra de Deus para elas. Porque você não precisa ficar falando, a Bíblia diz. Simplesmente fala o que ela diz, sem você ter que ficar citando a Bíblia. Vidas são transformadas quando isso acontece. Nem sei que número eu parei, mas coloque Deus como o maior alvo da sua vida. Que Ele seja o centro da sua vida, que Ele tenha um único lugar do teu coração. Quer guardar teu coração? Coloca Deus e faça com que Ele tenha um único lugar, que Ele seja o único Rei, que Ele seja o único Senhor. A Bíblia fala, ouça Israel, o Senhor, o nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Quer guardar teu coração? Coloca Ele no centro da sua vida. Faça Ele o Rei do teu coração. Ame ao Senhor, que Ele seja o maior alvo da sua vida, a sua maior paixão. Vira para tua esposa agora e vira para o teu marido e fala assim, você não é o meu maior amor. Fala com vontade, vai lá, olha aí. Fala aí, se alguém der um tapa aí, eu vou descer. Hein? Fala aí, você não é o meu maior amor. Deus é o meu maior amor. Pode falar. Olha nos olhos. Para algum de vocês está sendo difícil falar isso. Porque talvez você tenha colocado seu marido ou sua esposa como um maior amor. Se tiver algum filho aí mais velho, olha para os seus filhos aí. E fala assim, você não é meu maior amor. Fala com carinho, mas fala de verdade. Fala de verdade. Fala, Deus é o meu maior amor. Filhas, quebrem o coração dos seus pais agora. Fala com vontade. Fala assim, papai e mamãe, vocês não são os meus maiores amores. Deus é o meu maior amor. Faça isso na sua vida. Você vai guardar teu coração. Esteja atento ao que sai da sua boca. Como eu disse, a boca fala aquilo que está cheio o coração. Preste atenção. Você quer guardar seu coração? Preste atenção no que você está falando. Olha para a tua boca. Olha para as coisas que você declara. Olha para as coisas que você fala para o seu marido, para a sua esposa. Olha como você lida com situações.
Olha se são palavras perversas, ou palavras que abençoam, ou palavras que amaldiçoam pessoas. Ali você consegue detectar, cara, meu coração está mal. E corre para Jesus, se arrepende, Deus, tira isso daqui. Isso que está enchendo o meu coração está errado. Talvez o que sai da sua boca é descontentamento. Por quê? Porque você passa tanto tempo vendo a vida dos outros na internet, que você acha que a sua vida tem que ser igual. Tem um canal que eu amo, que eu gosto de assistir, que é o Nalu pelo Mundo. Vocês já viram? Alguém já viu o Nalu pelo Mundo? Ninguém. Obrigado. Não é propaganda, não. Mas é uma família que viaja o mundo, o cara é surfista, viaja o mundo. Eu lembro que eu assistia quando eles tiveram a primeira filha. Depois, agora eles já têm um outro filho, a filha já está grande, surfando, eles agora têm um filho pequeno, e eles viajam pelo mundo. Eles já viajaram de barco, de helicóptero, já fizeram de tudo, viajando, buscando, indo para os lugares mais bonitos, e surfando as melhores ondas. Quando a gente olha aquilo lá, você fala assim, nossa, eu queria estar aí, hein? Nossa, esse lugar aqui. Nossa, olha aquele outro lugar lá. A gente vai olhando para a vida das pessoas e a gente esquece que os caras vivem para isso. Eles vivem para fazer aquela propaganda. E às vezes a gente começa a se comparar com pessoas. E isso é tão real, porque isso é normal de um ser humano. Porque se você não é uma pessoa que se espelha em Deus e na palavra, você vai ser uma pessoa que vai se espelhar em alguém. Então talvez você vai olhar para outras mães e vai se julgar uma boa mãe ou uma má mãe de acordo com a maneira que as outras mães vivem, de acordo com a performance de outras mães. E não é assim que a gente faz. Eu e você, se a sua boca está cheia de descontentamento, saiba de uma coisa: talvez você está olhando para os lugares errados. E você está querendo coisas erradas. Viva feliz com o que Deus te deu hoje, que amanhã Ele te dá outras coisas. Sua felicidade não está em coisas, não está em prazeres da vida, está no prazer no Senhor. Assim você guarda teu coração. Último, foque no lugar certo. Olha o que esse versículo fala. Tiago 5,8 diz o seguinte: diz assim: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Essa palavra que fortaleçam o seu coração, fortaleçam, ela tem como significado voltar o coração para uma direção certa, fixar o coração em algo. Então quando Tiago está falando para esses irmãos aqui, que estão com mentes divididas, que estão lutando entre o mundo e a igreja, e ele fala assim: sejam pacientes e fortaleçam o coração. Depois de dar várias exortações para esses cristãos, ele diz o seguinte: fortaleçam o coração de vocês. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: coloca o coração de vocês voltado para o lugar certo, fixa o seu coração no lugar certo. Você quer guardar o seu coração? Uma maneira de guardar o nosso coração é quando a gente volta o nosso coração para o lugar certo. E preste atenção que ele fala o lugar, porque ele continua e fala assim: fortaleça o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Você quer guardar seu coração? Volta os seus olhos, volta a sua vida para a promessa de que Jesus está voltando. Você vai ver que a sua vida vai ser diferente, suas ações vão ser diferentes. Lembre-se todos os dias da sua vida que aqui é passageiro e que existe um rei que está voltando. E esse rei, quando as trombetas soar, a Bíblia fala que ele vai vir como um rei. Ele veio a primeira vez como um cordeiro que morreu numa cruz, mas a segunda, ele vem para reinar e mostrar o seu reino. Viva com os olhos nele. Volta. Onde está o seu coração hoje? Não sei. Mas volta para Jesus. Lembre-se que ele está voltando.
Lembre-se que você vai estar com Ele face a face. Lembre-se que existe um Deus, e você que não é cristão ainda, existe um Deus que um dia você vai estar diante dele, face a face, e vai ter que prestar contas da sua vida com Ele. Eu tenho falado tanto de viver uma vida plena, e é isso que Provérbios quer que a gente viva. Falei no domingo passado. Você quer viver uma vida sábia, uma vida plena? Nós precisamos conhecer e guardar o nosso coração. Eu espero que Deus tenha falado com você em algum nível, e que o Espírito Santo de alguma forma tenha personalizado essa mensagem no teu coração, e que você saia daqui, do menor até o mais velho, você saia daqui sabendo o que Deus quer que você faça com a sua vida, com o seu coração, com as suas ações, como é que você deve viver de maneira que brilhe mais o Evangelho. Quais as coisas que você deve largar? Ou se você está estagnado numa vida de trevas, e você precisa caminhar na luz de Jesus e largar pecados. Se existe um cristão aqui que não enxerga e precisa mudar nada, você está em pecado e está na escuridão. Você precisa se humilhar diante de Deus, se arrepender e dizer: Deus, abra os meus olhos para eu enxergar o que está de errado na minha vida. Vamos ficar de pé? Quero orar por você. Feche os olhos. Feche os olhos aí. A palavra de Deus fala assim. Isso daqui foi Davi falando. Pois Ele é o nosso Senhor. Ele estava falando com o povo dele. Ele falou: pois Ele é o nosso Deus, e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como em Meribá, como aquele dia em Massá, o dia da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de terem visto o que eu fiz. Você que está aqui, Deus falou ao seu coração: não endureça o seu coração. Ouça o que Ele está dizendo. Se humilhe diante dEle e viva tudo que Ele tem para você viver. Senhor, eu quero orar por estes. Eu quero orar, ó Deus, primeiramente, se tem alguém aqui, ó Deus, que tem vivido uma vida de mentiras, que em nome de Jesus, ó Deus, que hoje a Tua luz, a luz da Tua palavra tenha brilhado no seu coração, e o Teu Espírito Santo tenha convencido essa pessoa de todo o mal. Em nome de Jesus, ó Deus, que a Tua verdade traga luz a essas mentiras, e que o caráter, esses maus hábitos, essas ações de mentira, ó Deus, sejam transformadas em uma vida de verdade, em uma vida que fala a verdade, vive a verdade, e esteja disposta a morrer pela verdade. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por nós. Pai, a Tua palavra diz que o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. É dele que surge os pecados, ó Deus, a cobiça. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia dos nossos corações. Pai, aqueles, ó Deus, que têm vivido numa escuridão, onde têm negado quem realmente são, onde tem negado, ó Deus, que são orgulhosos, onde na verdade são, onde são, ó Deus, pessoas rudes, pessoas desonestas. Pai, que em nome de Jesus, que conforme a Tua luz brilha aqui nessa noite, ó Deus,
Que o Senhor venha expor essas coisas para nós, que o Senhor venha mostrar aquilo que o Senhor quer mudar e transformar nas nossas vidas. Pai, nós estamos dispostos aqui à mudança que vem do alto, aquilo que o Senhor quer fazer. Deus, se nós temos caminhado em caminhos maus, se as nossas ações têm desonrado ao Senhor, e por isso estão levando a gente para caminhos maus, caminhos distantes. Se tem alguém aqui que está querendo viver uma vida diferente com o Senhor, mas continua praticando as mesmas coisas, que em nome de Jesus, ó Deus, que hoje haja mudança, hoje haja transformação, que hoje haja pessoas aqui que se levantem, guardando o seu coração para o Senhor, pessoas que se levantam, ó Deus, e se humilhem diante da Tua presença, diante do Senhor, que reconheçam quem são e vivam tudo o que foram feitos para viver. Pai, que em nome de Jesus, que é o Senhor falar conosco aqui, que a gente não endureça o nosso coração, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém.